E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é segunda-feira, dia de coluna Mundos e Fundos de Educação Financeira com Samuel Barbie. Mundos e Fundos com Samuel Barbie. Ele vai falar sobre o mercado de carbono, proteção ambiental e oportunidades de investimento. Samuca, boa tarde para você, querido. Boa tarde, Fernandinha, Tonton, nossa comunidade Radioquestência. Um prazer estar com vocês e bem-vinda de volta, Fernandinha. Fernandinha, tá fazendo falta, hein? Meu querido, muito obrigada. Tô feliz de ter voltado. É o que eu falo, férias é tudo de bom nessa vida, mas voltar também para trabalhar com o que a gente gosta é melhor ainda, não é? Exatamente, não existe descanso se não tiver o cansaço, né? Isso aí. Antes da gente começar, Samuca, hoje é dia da pizza, eu quero saber qual que é a sua pizza predileta. Pizza predileta, com certeza, frango à bolonhesa, eu adoro. E me conta aqui uma coisa, já comeu alguma pizza com sabor estranho? Uma vez eu comi de filé com batata frita, eu achei que não tinha nada a ver. Caramba, filé com batata frita na pizza. Pô, tá é o combo, né? Numa coisa só. O brasileiro precisa ser estudado. Tá certo, meu querido. Bora falar então do tema de hoje, que é bem interessante. Bora falar de mercado de carbono. Pessoal, a gente sempre tem aquela ideia de que o meio ambiente e, enfim, as finanças, né, a atividade industrial são competidoras. E, na verdade, pessoal, não é bem assim. A gente tem que entender que estamos desenvolvendo soluções que vão agregar essas duas situações. E o mercado de carbono é uma delas, né? Mas como que funciona esse mercado? Quais são as tendências para o futuro? Quais as alternativas de investimento que estão sendo colocadas aí nesse sentido? Vamos lá. Primeiro a gente tem que começar falando sobre um conceito que é muito comentado na economia, mas que no dia a dia a gente também entende esse conceito, mas não às vezes com o nome que ele é dado, que se chama externalidade. Esse conceito de externalidade ele tem tudo a ver com poluição. Quando existe uma situação em que uma indústria foi colocada, por exemplo, dentro de um rio e a comunidade ribeirinha ali é afetada porque aquela indústria está esgotando e está matando os peixes e essas pessoas ficam, por exemplo, sem ter como manter a sua condição de vida, a gente tem uma externalidade chamada negativa. A poluição daquela indústria está gerando um impacto para as pessoas que as pessoas não conseguem mais gerar renda naquela atividade que elas tinham, né, que elas costumavam executar. Então, na economia, a gente procura formas de neutralizar essas externalidades negativas. Então, se a indústria, ela colocou, por exemplo, a poluição ali naquele rio, a gente tem que procurar o que a gente chama de princípio do poluidor pagador, ou seja, se a indústria implementou um custo para outras pessoas, ela tem que também arcar com esse custo, porque no final das contas ela está usando um recurso, que é um recurso comum, né, um recurso de todas as pessoas, e acaba que ela poluindo aquilo, ela não tem o custo daquilo. Então, a regulação tem que oferir aquele custo para aquela comunidade, né? para aquela indústria, na verdade. Então, olha só, o princípio do poluidor pagador, ele sendo colocado, a gente tem como reparar esse dano. Seria como se a indústria tivesse que tratar, por exemplo, o seu esgoto antes de colocar aquele esgoto no rio, ou então que ela tivesse que pagar uma indenização, né? Como foi o caso que a gente viu ali de Brumadinho, para as comunidades afetadas, entendeu? É como se elas tivessem que ter uma outra fonte de renda por conta do impacto que a indústria gerou naquele curso hídrico. E aí o mercado de carbono está muito relacionado a isso. Por quê? Porque o mercado de carbono também ele tem a ver com essa questão da poluição. A gente sabe que as climáticas que estão acontecendo, elas são muito derivadas da questão ali do efeito estufa. Os gases do efeito estufa são lançados pelas indústrias, lançados pelas companhias, lançados pelas pessoas no meio ambiente. E aí, o efeito estufa é até um fenômeno natural que acontece na Terra. Então, você tem ali uma camada de gás carbônico que ajuda, né, a temperatura da Terra a se estabilizar. Só que quando a gente vai lançando cada vez mais carbono, né, no meio ambiente, aquilo compromete o meio ambiente no sentido de que as temperaturas vão se elevando, porque eu tenho uma situação que é instável, né? Com a industrialização, a tendência é de que esses gases cada vez mais se concentrem ali na atmosfera. Então, qual que é a ideia aqui de um mercado de carbono estabelecido? Você estabelece metas para as empresas de redução desses lançamentos de carbono no meio ambiente, e aí essas empresas que conseguem cumprir com as metas, elas geram créditos para que outras empresas que não conseguem cumprir com as metas de redução
paguem por aqueles créditos gerados das outras empresas. E também aquelas empresas que também têm a questão, né, ou a condição ambiental muito bem desenvolvida. Às vezes a gente está falando aí de agro, a gente está falando de preservação na Amazônia, a gente está falando de saneamento, que também é um grande colaborador aí com proteção de mata ciliar, enfim. Essas empresas têm condição de gerar créditos de carbono para vender para aquelas empresas como petroleiras, indústria de gás, que não conseguem fazer essa compensação. Então, a gente tem o quê? A externalidade que era gerada, que era negativa, a gente consegue internalizar ela no mercado e fazer com que o mercado continue operando, continue funcionando, mas aquelas indústrias que poluem paguem para aquelas indústrias que ajudam a capturar o carbono do meio ambiente e colocar ele, né, colocar, né, a nossa atmosfera na maneira adequada. Olha que interessante essa solução. Deu sim, deu sim. Inclusive, beleza, então, é uma solução justa, né, Samuca? Exatamente, é uma solução justa. E o mais legal é que, assim, o governo, muitas vezes, quando ele tenta intermediar, quando ele tenta interferir em alguma coisa, ele acaba atrapalhando um pouquinho. Mas quando a gente tem uma solução de mercado, as próprias pessoas se autorregulam e conseguem, né, de certa forma, fazer o negócio funcionar. Então, nessa dinâmica de mercado, a gente tem dois mercados colocados. Um mercado que é regulamentado, hoje em dia isso está mais na Europa e nos Estados Unidos, tá? E tem um mercado que é um mercado totalmente livre. Esse mercado livre, qualquer pessoa pode operar, entendeu? Então, essa dinâmica de mercado, ela está sendo, inclusive, regulamentada no Brasil. O Brasil já tem uma política nacional e essa política nacional está passando agora por um PL também para segmentar e dizer que o mercado vai ser operado, por exemplo, dentro da Bolsa de Valores brasileira, tá bom? Então, assim, ele não está regulamentado ainda no Brasil, apesar de a gente conseguir operar nos mercados, tanto no exterior quanto também, né, digamos assim, quanto também a gente consegue operar nesse mercado livre. E aí existem já algumas alternativas de investimento nesse sentido. Então, existem, por exemplo, fundos de investimento que estão aplicando, que estão mexendo com contratos referentes aos créditos de carbono. A gente tem tokens também, para quem gosta de criptomoeda, para quem gosta dessa pegada mais digital, também tem soluções relacionadas a isso, e que o token também pode servir como incentivador de proteção, né, de criação de áreas de proteção ambiental. Então, tem soluções aí de investimento muito interessantes para quem pretende aí esse equilíbrio, né, digamos assim, do nosso meio ambiente. Muito bom. Samuca, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tá lá na Rede 98, no nosso portal, e também pode entrar em contato com você pelas redes sociais, não é isso? Exatamente. SS Barbie no Instagram ou então www.dinheirozem.com. Tá certo, Samuca. Um beijo para você, meu querido, uma ótima semana e até daqui a 15 dias. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Samuel. Valeu.